Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje a gente vamos estar conversando um pouco, né? Continuando o nosso ciclo de conversas aí sobre crescer, né? Crescendo, aprender sobre o que nós devemos crer para ser aquilo que nós acreditamos, para aí sim que haja um crescimento bem grande assim, né? Saber o que nós temos que acreditar para sermos aquilo que acreditamos, e aí sim há um crescimento. Essa é a ideia do projeto Crescer, essa é a ideia da oficina de ideias, que a gente possa cada vez mais estar aprendendo e entendendo um pouco mais da palavra de Deus. E no nosso último encontro, penúltimo encontro, antepenúltimo encontro, porque o penúltimo foi o do amigo do Erasmo, o penúltimo foi a festa da Empírica, mas nosso antepenúltimo encontro foi aquele dia que nós conversamos sobre zumbis, né? E nós conversamos que nós todos éramos zumbis. Em um determinado momento da nossa vida, nós fomos zumbis. E diferente de que a gente vê em filmes e que a gente vê em minisséries, nós conseguimos alcançar a cura. Isso é fantástico. Eu estou jogando um jogo de zumbi e dá um terror, assim, uma agonia, porque não acha cura. Os caras vão morrendo cada vez mais morte. Mas nós não. Nós conseguimos encontrar a cura. Na verdade, a cura foi nos dada através do sangue de Cristo. Porque Paulo, como no texto que nós conversamos, Paulo diz que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Mas Jesus vem e nos deu vida. E não foi qualquer tipo de vida, Ele nos deu a vida dele, para que nós pudéssemos viver uma vida que é uma vida rica, uma vida em abundância. E então nós tivemos a cura. Éramos mortos e agora estamos vivos. Mortos no sentido espiritual, mortos no sentido que a nossa ligação com Deus por causa do pecado está rompida. E como consequência nós teremos também uma morte eterna. Só que nós, por causa do sangue de Cristo que é derramado na cruz, agora nós temos livre acesso a Deus. Nós temos vida, a vida espiritual. Um dia nós vamos passar pela morte carnal, infelizmente, vamos passar por isso. Hoje Jesus vai voltar antes. Mas porque agora nós temos esse livre acesso, essa vida espiritual com Deus. Um dia nós vamos ter a vida eterna, uma vida eterna com Deus dos céus. E isso é fantástico. Mas que vida é essa que nós temos quando nós encontramos com Jesus? Ou melhor, qual que é o impacto que isso tem na nossa vida quando nós encontramos com Jesus? Tem que ter alguma diferença, tem que ter algo. E será que isso tem acontecido? E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar. Então, eu convido a todos que o tema hoje da nossa oficina não está aparecendo lá, eu lembrei de pouco, mas o tema da nossa oficina é Supernova. Eu até queria que tivesse aparecendo lá, porque tinha uma foto super bacana, Supernova. Mas a Mayara vai colocar enquanto isso, que a gente vai estar abrindo nossas Bíblias em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Eu vou estar lendo os versículos 1 a 9. Atos, capítulo 9. Eu estarei lendo os versículos de 1 a 9. Atos, capítulo 9, de 1 a 9. Diz assim o texto bíblico: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entre na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu. Senhor, a tua palavra foi lida
E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Senhor através de mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te agradeço. Amém. Supernova. A foto não ficou tão legal como estava no Facebook. Mas dá para ter uma noção ali, a supernova, né, que ficou bem no cantinho ali. Mas eu sei que o pessoal olha no Facebook, isso vai ter legal. Estrelas, as estrelas do céu, quando a gente olha para o céu, as estrelas elas são formadas basicamente de gás hélio e gás hidrogênio. É praticamente isso que é formado uma estrela. E durante a vida da estrela, ela vai consumindo esses dois gases. Ela vai consumindo, até que em determinado momento ela usa todo o gás hidrogênio. E quando acaba o gás hidrogênio, a estrela morre. A estrela já morreu. Se essa estrela ela for pelo menos 10 vezes maior que o nosso Sol, se uma estrela for de tamanho 10 vezes maior que o nosso Sol, essa morte dela, quando acaba todo o hidrogênio que ela consome, gera uma explosão muito grande, parecida com a foto ali que você dá para ver no canto. E essa explosão forma um corpo celeste, luminoso, que o seu brilho fica durando mais ou menos até meses, não chega a anos, mas durante semanas a meses de brilho. E esse brilho é tão forte, é tão grande, esse brilho os astrônomos ou os astrólogos que estudam o universo chamam de supernova. É um brilho tão grande, é um brilho tão intenso, é um brilho tão forte que chega até nós e então os astrônomos eles conseguem estudar as estrelas, conseguem entender como elas surgem, como elas morrem, o que elas são feitas através desse brilho que chega. E é interessante que algumas vezes essa supernova ela serve de combustão para que surja uma nova estrela, porque às vezes tem lá um pouco de poeira, né, poeira lá do universo, um pouquinho de gás aqui, um gás ali, e de repente quando vem essa explosão da supernova, quando vem essa energia, essa luz, é um combustão suficiente, né, é um combustível suficiente para que surja uma nova estrela, que vai passar por um processo de milhões e milhões de anos, até que vai consumir todo o hidrogênio, vai explodir de novo. Se for 10 vezes do tamanho do Sol, vai ter novamente uma supernova. E essa supernova ela é muito interessante, esse brilho. E o texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma supernova. Só que é uma supernova espiritual. É uma luz muito forte. É uma luz muito grande que muda a vida de uma pessoa. Ou melhor, acaba com a vida de uma pessoa e faz uma nova vida. O que é ser cristão? O que é ter a vida impactada por Jesus? Quando eu olho hoje, eu penso em algumas igrejas, até dentro da nossa própria comunidade, eu penso que a palavra de ser cristão ficou muito banalizada. Já não tem mais aquele peso. Eu lembro quando eu era pequenininho, meu pai sempre falava assim, usava nas pregações, quando a gente falava que era cristão, no comércio a gente tinha, a gente podia deixar conta, pagar no mês, era confiança. Quando falava assim, eu sou cristão, você tinha confiança. As pessoas confiavam, ele é um cristão, esse aí eu vou confiar, pode fazer a compra depois quando você paga. Só que hoje em dia ser cristão já é algo que cristão. E quando eu penso no nosso país, que 90% da população é um país cristão, mas 90% da população é cristã, e aí você olha que tem muita coisa errada. A gente começa a conversar sobre política, na eleição, a gente vê tanta coisa errada, tanta desigualdade social, tanta coisa errada. Eu fico pensando, será que o termo cristão está sendo bem apropriado? Será que impacto que nós tivemos com a luz de Cristo? Eu fico pensando um pouco nisso, porque as pessoas se dizem cristãs, e quando as pessoas se dizem cristão, o conceito básico, cristão é aquele que acredita em Jesus. E a palavra de Deus diz que todo aquele que acredita em Jesus é salvo.
Basta acreditar que você é salvo. Mas eu fico pensando, será que isso que as pessoas estão tendo lá fora, ou o mesmo que nós aqui dentro, é aquele acreditar suficiente para alcançar a salvação? Porque eu acho que existem dois tipos de acreditar. Eu acho que existe o acreditar que a gente sabe, e por saber a gente tenta viver uma religiosidade para poder também, tipo, por exemplo, eu acredito em Jesus, então de vez em quando eu vou na igreja e está tudo legal. Eu acredito em Jesus, eu dou uma lida na Bíblia de vez em quando e está legal. E esse é um crer que não é tão legal. Mas existe um outro tipo de crer que existe uma renúncia. Eu acredito e isso causa um impacto tão grande que eu abro mão de muitas coisas para viver aquela vida que eu recebi. Em Mateus capítulo 7, os versículos de 15 até o versículo 33, nós vamos ver um trecho interessante que vai falar o seguinte: que muitas pessoas nos últimos dias vão falar assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz curas. E quando eu penso nesse tipo de gente, é super cristão. O cara profetizava, o cara curava, o cara falava assim: ó, recebe a cura, pai, e a pessoa curava. Só que Jesus vai falar o seguinte: olha, eu não te conheço, eu não te conheço. Mas vai ter outros, e Jesus falou assim: ó, pode vir, eu conheço, ele veio perto de mim. Então, o que me chama a atenção nesse texto é que vai ter pessoas que acreditam, pessoas que conhecem Jesus, mas essas pessoas, elas não serão salvas. Por quê? Porque elas acreditavam de uma maneira um pouco superficial. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar, é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre alguém que teve um impacto muito grande pela luz de Cristo. E o acreditar nele em Cristo rompe umas barreiras que servem de incentivo para nós. Voltando ao texto, logo após que o que está acontecendo no texto que nós lemos em Atos? Estevão é morto, apedrejado. E ele é apedrejado aos pés de um jovem chamado Saulo. Diz o versículo do capítulo 7 que o Estevão cai aos pés de Saulo. E Saulo, ele olha e fica tranquilo quanto a isso. Tem que morrer mesmo. Morreu. E no capítulo 8 e no capítulo 9 nós lemos, vai ver que Saulo, ele está louco da vida. E ele quer pegar todo mundo, os do caminho. E quem são esses do caminho? Esses do caminho são os cristãos. Até então não se chamavam cristãos, se chamavam os do caminho. Então Saulo vai até lá, até o sumo sacerdote, pega cartas, e fala assim: com essas cartas eu posso pegar esses caras e prender. E depois de preso, a gente pode matar, a gente pode jogar na areia dos leões, pode fazer um monte de coisa. É um cara que perseguia a igreja. Era um cara que perseguia todo mundo que acreditava em Jesus. Ele tinha ódio. Os dias que ele era movido por ódio. Ele não gostava. Então ele pega a carta, pega mais alguns amigos e sai andando. Se eu encontrar alguém no caminho, eu pego e mato, ou pego e prendo. E nos diz o texto, quando ele está caminhando, uma supernova acontece. Uma luz muito grande cega, porque a luz verdadeira é Jesus. Jesus é a luz. Jesus é a luz. E essa luz que Jesus é, muda vidas, transforma pessoas. E é por isso que nós somos chamados a brilhar no mundo à luz de Cristo. Porque a luz de Cristo, quando brilha em nós, no outro, transforma vidas, muda pessoas. E Paulo, quando é atingido pela luz de Cristo, ele cai no cavalo, literalmente. Tem esse encontro com Jesus. E depois desse encontro com Jesus, Paulo é mandado para Damasco. Olha que interessante. Paulo é mandado para um lugar onde ele ia matar todo mundo. Todo mundo sabia que Paulo estava indo para lá. Imagina você, que sabe que vai vir alguém aqui destruir todos os cristãos. E de repente essa pessoa chega cega aqui. A galera ia querer cair matando ele. Mas ninguém era um mundo mal. Então o que eu acho interessante é, ele vai para uma cidade receber vida.
na cidade que ele ia trazer morte. Ele recebe cura numa cidade que ele ia trazer caos. Ele se torna o maior proclamador do Evangelho da época dele, de um Jesus que lhe perseguia o diabo. Percebe a diferença que faz a luz de Cristo na vida de Paulo? Quem é Paulo? Vamos pensar quem é Paulo. Quem é Saulo, que o texto fala? Saulo, depois ele vai se transformar em Paulo. E Paulo é o nome latino de Saulo. E quando você vê a sua Bíblia, o Novo Testamento, tem quantos livros mesmo? Quantos? Isso, 27. E dos 27 livros que tem na Bíblia, 13 livros foram escritos por Paulo. Dos 27, 13 foram escritos por Paulo. E se a gente pega o livro de Atos, metade, mais da metade do livro de Atos fala a respeito de Paulo. Paulo, com certeza, é um dos caras mais importantes que a gente tem na Bíblia, depois de Jesus. Ele é um dos caras mais importantes, porque toda a nossa teologia, toda a nossa doutrina é baseada naquilo que Paulo escreveu. Não que Jesus escreveu, porque Jesus não escreveu nada. E os evangelhos foram escritos muito tempo depois das cartas de Paulo. Então é Paulo, a nossa doutrina, tudo que a gente acredita, toda a nossa regra de fé, é tudo Paulo que escreve. É um cara importante. Quem era Paulo? Paulo era alguém que abriu mão de toda a sua vida para pregar o Evangelho. É alguém que passou por naufrágios, alguém que passou por prisões, alguém que recebeu açoites, alguém que passou fome, alguém que ficou pelado, não tinha roupa para se vestir. Esse foi Paulo. E ele fez tudo isso por causa do Evangelho. Tudo isso ele passou, tudo isso ele sofreu por causa do impacto que Jesus teve na vida dele. E quando eu penso hoje, muitas vezes para a gente, qualquer coisinha já é metida, a gente abre mão. Eu falar de Jesus no meu serviço, a galera vai rir de mim. Eu falar de Jesus na minha família, meus pais não vão aceitar. Eu falar de Jesus lá na minha faculdade, eu vou perder meus grupinhos de amigos. Paulo não tinha esse perigo, porque Paulo ele entendeu, ele acreditava, ele entendeu o impacto que Jesus teve na vida dele. Temos que tomar cuidado. Mateus capítulo 7. Não basta simplesmente falar eu creio em Jesus. O crer em Jesus implica em renúncia, implica em mudança de vida. Verdadeiros cristãos são aqueles que abrem mão de tudo e fazem de Jesus o seu Senhor da sua vida. Mas quem foi Paulo? Vamos entender um pouquinho mais quem é Paulo para a gente conseguir entender a mudança de vida dele. Abre para mim, por favor, em Filipenses capítulo 3, versículos de 5 a 8. Diz assim, eu vou ler o 4 também para não ficar fora de contexto. Bem que eu, Paulo dizendo, poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Quem é Paulo? Paulo é o seguinte: vocês lembram das aulinhas da escola dominical, né? As aulinhas da escola dominical, você tinha lá 12 tribos, as 12 tribos de Israel. E por causa de Roboão, 10 tribos vão para o norte e 2 tribos vão para o sul. E as 2 tribos do sul é a tribo de Judá, é o reino de Judá. E o reino de Judá ficou como sendo a linhagem mais pura, porque é a linhagem de reis. Todos os reis de Israel eram da tribo de Judá. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá.
Então, ser da tribo de Judá te garantia um sangue puro. Ser de Benjamim era mais puro ainda. Você ser da tribo de Benjamim, você era muito bom. Se você era das tribos lá de cima, aí você já era chamado de samaritano. Já não era algo muito legal, porque as tribos de cima foram se misturando com outros povos, perdeu-se aquele sangue puro, aquela raça escolhida, né? Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sou da tribo de Benjamim. Eu não sou um mestiço que nem vocês. Eu sou da tribo de Benjamim. Meu sangue é puro. Eu fui circuncidado no 8º dia, conforme a lei do Eu, quanto à lei, eu sou fariseu. A pessoa ser considerada fariseu, ele sabia o Velho Testamento de cor e salteado. Ele sabia de leis. Nós temos mais de 600 leis no Velho Testamento. E Paulo sabia todas as leis. E por ele ser um fariseu, e ele vai dizer que ele era irrepreensível, ele cumpria todas as mais de 600 leis. Ele cumpria tudo. Por isso que ele fala: eu era irrepreensível. O judeu, ele tinha uma coisa seguinte, que ele aguardava a vinda do Messias. E o Messias do judeu só iria vir quando todo mundo tivesse puro. Por isso que eles lavavam as mãos, por isso que eles tinham esse zelo pela lei. E Paulo vai falar que ele era alguém que zelava isso. Se alguém estava fora da lei, ele perseguia. Ele perseguia e levava para o outro, para algum lugar, para o cara sofrer as consequências. Paulo, de uma certa forma, ele era o cara. Ele é tipo um engenheiro que sabe falar inglês, que sabe falar alemão, que sabe falar um monte de línguas. Ele tem cidadania americana, tem cidadania europeia. Paulo era o cara moderno. Paulo era o cara. Ele era o cara. Ele vai dizer o texto de Filipenses que ele vai pegar tudo isso que para nós é status, dizer: olha, eu sou presbiteriano, filho de pastor, o meu bisavô também era pastor, o meu avô era presbítero, eu venho de uma linhagem que vem da igreja. Não, isso aqui é status. Ah, porque eu sou da igreja batista. Ah, porque eu sou da igreja. Não, isso é status. Paulo, ele podia bater no peito e tirar onda. E nos diz o texto de Filipenses que ele pega tudo isso e joga no chão. Ele fala: sabe, para mim isso é esterco, é refúgio, não serve de nada. Quanto mais eu conheço a Cristo, quanto mais eu entendo quem é Jesus, tudo isso para mim não vale de nada. O que é um encontro com Jesus? Eu posso mudar? O que é um verdadeiro encontro com Jesus? Ter um verdadeiro encontro com Jesus é quando nós olhamos para a nossa vida e a gente vê que tudo aquilo que a gente está correndo atrás é perda de tempo, não vale nada. Porque a gente entende que a vida que nós estamos vivendo não é mais a nossa vida, mas é a vida de Cristo em nós. É isso que Paulo entende. Paulo, quando é impactado por essa supernova, quando ele é impactado com a luz de Cristo, ele entende, ele vê quem é Jesus e ele vê quem ele é. E ele vai ver que todo aquele status dele, tudo aquilo que ele podia se vangloriar, não valia de nada. Quantas vezes nós estamos aqui, correndo, perdendo nosso tempo, nossa saúde, nossa família, nossos amigos, para querer ter um status, para querer ser o melhor da nossa área, para querer ser o mais inteligente, para querer ser o mais top de tudo. Paulo considerou isso tudo como refúgio, como não vale a pena. Paulo, ele abandona tudo isso, toda essa carreira que ele tinha. Paulo ele seria um novo líder religioso, certamente, porque nos diz o livro de Atos que ele aprendeu aos pés de um cara chamado Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um cara acima de Paulo. Em certo momento, diz o texto que os discípulos foram presos e a galera ia matar os discípulos.
Gamaliel vem, velhinho, sábio. Quando Gamaliel chega no lugar, todo mundo fica quieto. Sabe aquele cara que quando a pessoa chega, todo mundo já respeita, já baixa a cabeça, fica quieto, e todo mundo escuta Gamaliel. Olha quem é Gamaliel. Cara, ele me respeita. E Gamaliel fala assim: pessoal, libera esses caras aí, libera eles. Se for de Deus, vai dar certo. Se não for, isso vai acabar, fica tranquilo. E todo mundo desistiu de pegar os discípulos. Esse é Gamaliel. E Paulo aprendeu com ele. Paulo foi discípulo de Gamaliel. Então Paulo foi discípulo do maior sumo sacerdote que teve na época. Paulo era o maior fariseu que tinha na época. Ele era sangue puro. Ele tinha tudo para ser o cara. E o que ele faz? Considera esse tempo. Eu pergunto: qual o impacto que Jesus tem feito na sua vida? Quais são as mudanças que Cristo tem proporcionado na sua vida? Lucas está dizendo então que eu preciso abrir mão do meu emprego? Sim, preciso. Lucas está me dizendo então que eu preciso abrir mão dos meus estudos? Sim, preciso. Lucas está dizendo então que eu preciso abrir mão da minha família? Sim, preciso. Crer em Jesus é entender que essas coisas só vão fazer sentido quando Jesus for a prioridade. Quando no meu emprego eu trabalho para levar a luz de Cristo a cada uma daquelas pessoas, aí o meu emprego faz sentido. A minha faculdade só faz sentido quando eu estou na minha sala de aula e a luz de Cristo brilha nas pessoas que estão em volta. Aí meus estudos fazem sentido. A minha família, quando eu brilho a luz de Cristo na minha família, aí sim faz sentido. Crer em Jesus é renunciar o eu. Aquelas coisas que nós julgamos importantes, aquelas coisas que nós julgamos necessárias, porque se Cristo e se Jesus não for o primeiro, nossa vida perde todo sentido. É tudo uma ilusão. O chamado de cada um, todos nós temos chamado. Alguns é literal. Alguns são chamados para abrir mão de tudo mesmo e ser missionário na África, no Nordeste, os ribeirinhos. Tem pessoas que têm esse tipo de chamado. Outros não. Outros têm um chamado diferente. Por isso que nós somos um corpo. Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé. No corpo tem algumas pessoas que são ouvido, no corpo tem algumas pessoas que são boca. Todos têm um chamado diferente. Só que o que nós temos em comum é a nossa motivação. É o que nos motiva. Se a nossa motivação não for brilhar a luz de Cristo nas pessoas que estão ao nosso redor, então nós estamos perdendo tempo. A faculdade que você tanto se empenha, perda de tempo. O emprego que você tanto se dedica, perda de tempo. A família que você tanto preza, perda de tempo. A nossa motivação tem que ser Jesus. Jesus tem que ser em primeiro lugar na família. Jesus tem que ser em primeiro lugar no emprego. Jesus tem que ser em primeiro lugar nos estudos. Porque se ele não for, não vale a pena. Qual o impacto que a luz de Cristo tem feito em sua vida? Qual o impacto que a luz de Cristo tem feito na minha vida? Na vida de Paulo. Ele olhou para a vida dele e falou assim: olha, não vale a pena. Tudo isso que eu tenho, quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu entendo que isso é esterco, não vale a pena. Nós somos chamados para brilhar a luz de Cristo. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente fica íntimo dele, mais forte a luz dele brilha em nós. Se lembra a supernova que causou em Paulo? Houve uma luz, uma supernova espiritual, Jesus brilhou nele e transformou a vida. Agora Paulo, ele tem a luz de Cristo e ele vai saindo em várias cidades e vai transformando várias e várias vidas. Porque é assim que funciona. Isso tem que acontecer na gente também. Nós somos impactados com a luz de Cristo. E onde quer que nós estivermos, nós temos que estar brilhando.
Tem que haver explosões de luz o tempo todo. As pessoas têm que olhar para nós e falar: esse aqui é um cristão mesmo. Pode comprar, vai separar. As pessoas têm que ver em nós a pessoa de Cristo. Se a nossa motivação não for Jesus, estamos perdendo tempo. Se Ele não for o primeiro em nossa vida, então tudo não passa de uma de Jesus. Feche seus olhos. Jesus, obrigado, Pai, por ter morrido na cruz por mim. Obrigado por ter morrido na cruz por cada um desses meus amigos e irmãos que estão aqui nessa noite. Queremos não simplesmente saber disso, mas queremos que essa verdade seja viva em nós. Queremos ser usados como farol a brilhar em tão densas trevas. Obrigado, Deus, porque o Senhor mudou o meu viver. E agora te peço que o Senhor me ajude, ó Deus, a levar a tua palavra a outras pessoas, para que outras vidas sejam mudadas também. Grande desafio. Não é fácil a gente abrir mão de sonhos. Não é fácil a gente abrir mão de coisas que a gente gosta tanto. Mas que a gente possamos ser que nem Paulo. Considerar isso tudo perda de tempo se o Senhor não estiver à frente. Se o Senhor não for o primeiro em nossos dias. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes. Obrigado, Deus.